Então, alunos, continuando na nossa aula, né, se inscreva no canal, dê um like, ative o sino de notificações, certo? Agora a gente vai tentar entender como que ocorre essa expansão dessas moléculas, tá? Olha só, importante que a gente saiba, né, ou que saibamos que sobre temperatura e calor, né? Ou seja, o que é a energia térmica em trânsito? É quando o corpo quente, né? Aliás, o corpo quente fornece calor para um corpo frio, certo? A energia térmica em trânsito vai acontecer neste trajeto. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, ou a média das energias cinéticas das partículas do corpo. Calor é a energia térmica em trânsito, certo? Devido à diferença de temperatura entre os corpos. Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? Então agora com isso a gente vai entender que todos os corpos se dilatam. A gente vai ver aqui sobre a dilatação superficial, certo? Vamos imaginar a seguinte situação, um arco, né? Um arco aqui, onde a moeda tenha o mesmo tamanho do arco, ela passe bem folgadinha assim, ó, não apertada e não muito frouxa, certo? Ela bota ali, ela cai, certo? O suficiente para ela passar sem ficar muito firme para trancar e também sem ficar muito folgada, certo? Quando a gente fornece calor para a moeda, a gente vai fornecer calor para a moeda, ela vai se dilatar em duas dimensões, largura e comprimento, porque ela é uma superfície, certo? E quando eu colocar essa moeda quente, ela já não vai mais passar no arco, né? Porque o arco vai estar numa temperatura menor que a moeda, certo? Agora, o que vai acontecer aqui? A moeda vai ficar trancada, certo? Então ela acontece em duas dimensões e com corpos bidimensionais, ok? Vemos uma chapa retangular que, ao ser aquecida, ela teve toda a sua superfície aumentada, passando de uma área inicial a uma área final. Ou seja, como que eu vou calcular? Imagine essa área inicial, SI, e SF, a área superficial final. Ou seja, eu aqueci essa chapa, então ela vai aumentar tanto na largura quanto no comprimento. Ela aumentou um pouquinho no lado da largura e um pouquinho no comprimento. Então o ΔS, essa área em azul, tá? Ó, esse pedacinho desenhado em azul é o tanto que aumentou. O S final é toda a área, incluindo o S inicial, é a soma das duas áreas, tá? Ok? Isso que é a dilatação superficial. Eu vou passar o vídeo de vários exemplos, tá? De exercícios para vocês também. Dilatação superficial. Analogamente, né? A dilatação linear, ela depende da variação, aqui ó, tá um grande erro, a dilatação superficial, ela depende da temperatura sofrida pelo corpo, da área inicial, do material com que é feito o corpo, certo? E o coeficiente beta, ele como acontece em duas dimensões, largura e comprimento, o coeficiente beta ele é duas vezes o coeficiente linear, porque eu tenho duas dimensões. A unidade é graus Celsius na menos 1. Então, para mim calcular o coeficiente linear de uma chapa a superficial, beta, basta saber o coeficiente linear desse metal. O que seria o coeficiente de cada material, ó, certo? Ele depende do material com que o corpo é feito. Cada material tem um coeficiente diferente. Por exemplo, uma chapa de alumínio vai se dilatar diferente de uma chapa de cobre. Se eu deixar, vamos pegar uma chapa de cobre de 100 centímetros quadrados
e uma chapa de alumínio e uma chapa de cobre. E de ferro, 3 chapas, certo? E vamos aquecê-las, ambas com 100 centímetros quadrados. O que vai acontecer? Uma vai dilatar mais, outra vai dilatar menos, porque os coeficientes de dilatação dependem do material com o que o corpo é feito, certo? Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Vamos a um exemplo aqui. Certo? Vamos ao exemplo aqui, ó. Uma chapa de alumínio, né, tem 10 centímetros de largura e 40 de comprimento. Muito bem, vocês sabem o que é um retângulo, né? Ela tem uma área, né, retangular, onde as arestas dela tem 10 centímetros e 40 centímetros. Eu vou ter que calcular essa área e a temperatura de 20 graus Celsius. Ela é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50. Então, ela tem uma temperatura inicial e tem uma temperatura final. Sabendo-se, né, que essa chapa de alumínio já tem o coeficiente superficial de 46 vezes 10 na menos 6. Ó, sempre vai aparecer notação científica. Vezes 10 na menos 1. Calcular a dilatação superficial da placa e a área da placa nesse ambiente. Ok? Ó, eu fiz aqui, né, na base da mão esse exercício, certo? Primeiro a gente vai calcular a superfície, né, que é as arestas, né, igual a S1, certo? A área inicial, ok? Aqui geralmente a gente vai usar o ΔS em vez de área, certo? Eu utilizei a área aqui, também serve, mas eu utilizaria o ΔS, certo? Primeiro eu calculo a área, 40 vezes 10, certo? Dá quanto? 400 centímetros quadrados a área, certo? Ó, a área é 400 centímetros quadrados, substituir. Eu quero calcular essa dilatação, que é o que pergunta na A. O beta é 46 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura, aqui ó, eu calculei separado, ó, calculei a área aqui. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? 50 menos 20 dá 30. Então, a temperatura variou em 30 graus Celsius. Ok? Substituindo nos dados, né? 400 a área. O beta é 46 na menos 6 vezes 30. Então, vou multiplicar tudo isso aqui. Ó, 400 vezes 46 vezes 300. Certo? E depois eu vou diminuir 6 casas decimais, né, dessa multiplicação. Façam na calculadora, certo? Mas eu multiplicaria o 400 vezes o 46 vezes o 10 dá 30. Como que ficaria isso aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou dar um ESC aqui e eu vou diminuir essa imagem um pouquinho aqui. Eu vou inserir uma caixa de texto aqui. Inserir. Demorou, né? Uma caixa de texto aqui. Ok? Olha só. Se eu pegar e multiplicar 400 por 46 e 30, né? Como que vai ficar aqui, ó? Certo? 400 vezes 46 vezes 30, nós vamos ter aqui, ó, 552 mil, certo? E multiplica
o 10 na menos 6, certo? 10. Só que agora eu só preciso fazer uma coisinha aqui no Word. Eu vou ter que criar uma fórmula porque o Excel eu não consigo criar esse tipo de fórmula, né? Eu vou criar aqui uma equação com E na X, com essa aqui. Ok? Ctrl X. Eu vou jogar aqui no Excel essa equação. Ctrl V. Ó, base 10, expoente menos 6. Ok? Essa aqui é a minha resposta final, certo? Só que perceba o seguinte, isso aqui tá... Isso aqui tudo, ó. Deixa eu jogar para cá. Ctrl V de novo, tá? E a nossa unidade, centímetros elevado ao quadrado. Ok? É importante não esquecer a área. Então, como que eu transformei isso aqui? Ó? Como que eu resolvo isso matematicamente? 400. Eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 46 vezes 3, né? Vai dar o 552. Eu tenho mais 3 zeros na multiplicação. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, dá 552 mil. Que multiplica o 10 na menos 6. Como não tem outra notação científica, essa é a minha resposta final, certo? Agora, como que eu transformo isso aqui nesse valor? Ó? Eu vou diminuir todas essas casas decimais. Eu vou correr 6 casas decimais para trás, daí para mim poder eliminar o 10 na 6. 6 casas decimais, ó, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar a vírgula aqui depois do 5. Por isso que eu fiquei com 0,552. Certo? E essa é a nossa resposta final aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, centímetros quadrados. Ok? Finalizou a nossa conta aqui. Na B, ele pede o total da área, certo? Qual que é o total da área? É a área inicial, que era 400 centímetros cúbicos, mais a área final, que é 0,552. Então, vou ter 400, se eu somar os dois, né? 400,552 centímetros quadrados. Com isso, a gente finaliza o nosso exemplo, né, de dilatação superficial. Okay? Eu vou passar vários vídeos sobre dilatação superficial.